A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante durante esse trimestre. Hoje nós vamos estudar sobre a doação de órgãos. E qual é a nossa perspectiva cristã a respeito desse assunto? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, também deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, que pode te ajudar muito a crescer em Jesus. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que você seja edificado em nome do Senhor. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema, doação de órgãos. E eu espero que o Senhor edifique você. Esse tema traz uma perspectiva também do nosso olhar cristão. Qual é a nossa posição ética a respeito desse assunto? Para iniciarmos bem, é necessário observarmos algumas bases bíblicas que a lição oferece para a gente. A primeira base bíblica está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, é esse versículo introdutório aqui da nossa lição. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículos 13 ao 20. Faça essa leitura em sala de aula. Hoje nós vamos esclarecer a respeito desse assunto, desse tema, que é um tema também complexo do nosso tempo. Eu espero que o Senhor Jesus fale com você e que você tenha uma orientação para passar isso adiante para os teus alunos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem uma lista de espera de 64 mil pessoas aguardando um órgão para doação. Esse é um detalhe muito importante para a gente compreender a respeito desse assunto que vamos trabalhar hoje sobre a doação de órgãos. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos chegam a dizer que em 2015 morreram mais de 2.333 pessoas que ficaram aguardando na fila de espera e não tiveram a possibilidade de passar por um transplante. Muitas famílias ainda hoje rejeitam essa posição a respeito da doação de órgãos. E o nosso papel aqui é esclarecer a respeito da importância desse assunto, esse assunto que também é complexo, e nós precisamos compreender isso em sala de aula para passar para os nossos alunos. Nessa lição, nós vamos ver alguns pontos muito importantes a respeito desse assunto, além de analisar exatamente qual é a nossa posição cristã a respeito do mesmo. Mas, inicialmente, nós precisamos observar o que está escrito na própria lição, em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Faça essa leitura com os teus alunos. E tendo essa compreensão, vamos agora para o primeiro ponto da lição que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é isso, afinal? Primeiro vamos definir a respeito desse termo, doação de órgãos. Nós precisamos ter uma compreensão para passar isso corretamente em sala de aula. A doação de órgãos engloba, tecnicamente falando, de uma forma básica para a gente entender, o transplante de pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias, como nós já estudamos na aula passada. Outro detalhe que nós vamos descobrir também, que o transplante ele é um processo cirúrgico que consiste, então, na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para um órgão agora que é transplantado saudável, para que, então, essa pessoa prossiga com vida. Em muitos casos da medicina, a única saída para essas pessoas é o transplante de órgãos, para que essa pessoa, então, tenha a possibilidade de viver. É a única saída que se tem no nosso tempo. Podem ser transplantados hoje, de forma correta, coerente e saudável, órgãos como coração, fígado, pâncreas, rins, pulmões e outros tecidos humanos. E o mais comum tipo de transplante que existe é a transfusão de sangue. E nós precisamos ter esse olhar também, compreendendo sobre essa questão, numa visão teológica,
para que possamos então apresentar o que a palavra de Deus diz. Existe também o transplante de células que são encontradas na medula óssea. Pode ser realizado com pessoas vivas aqui e não apresenta nenhum problema técnico e ético a respeito desse assunto. Todavia, nós já entendemos e já estudamos que a Bíblia diz que a vida tem o seu início a partir do embrião. Então, nós somos contrários à utilização de células-tronco embrionárias. Mas células-tronco adultas podem ser utilizadas, pois o procedimento com células-tronco embrionárias impede a vida, retira a vida. Mas células-tronco adultas, como nós já estamos estudando aqui, permite que a pessoa permaneça com vida e então possa fazer essa doação em um transplante. E qual é o conceito de doação que a Bíblia traz para a gente? Nós precisamos voltar o nosso olhar para isso também. Em Atos capítulo 20, versículo 35, está escrito que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a Bíblia já demonstra que ela é favorável a essa ideia de doação. E essa ideia de doação trata-se então de se colocar no lugar do outro, de apresentar o seu amor pelo outro, de colocar a sua vida em favor do outro, em doação para o outro também, com o intuito de ajudá-lo. Existem diversas passagens bíblicas que descrevem a importância da doação. É claro que nós não vamos encontrar uma passagem bíblica que descreve um transplante de órgãos nos dias de Jesus. Mas eu estou pegando aqui o conceito bíblico-teológico que traz para a gente essa visão de doar, de ajudar o próximo. Como, por exemplo, você percebe lá em Marcos capítulo 12, versículo 43 e 44, você encontra uma viúva pobre dando tudo que tem, oferecendo ao Senhor. Você encontra também o próprio Barnabé, que em Atos capítulo 4, 36 e 37, doa tudo que tem e se coloca no lugar do outro. Você encontra também essa base do amor escrita aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, falando desse princípio de doação. Então, num conceito ético-teológico, na nossa visão cristã, nós temos essa visão favorável no conceito de doação para preservar a vida do outro, para ajudar o outro, para contribuir com o outro. E essa visão de doação de órgãos é o mesmo conceito de doar-se a si mesmo, de se colocar para ajudar aquele que necessita. Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito que aquele que é discípulo de Jesus é semelhante ao Cristo, ao ponto de se doar pelo outro, em ajudar o outro. Foi o que Jesus fez. Jesus doou a sua vida em favor da humanidade, doou o seu corpo em favor do outro. E esse conceito expressa exatamente esse princípio de ajudar, de amar o próximo. E aquele que se coloca à disposição disso realiza exatamente a vontade preciosa do amor de Deus em amar o próximo também. É claro que esse conceito é um conceito estudado, explicado de forma ética e pastoral para você. Existem pessoas que têm uma linha de pensamento diferente. Existem religiões que são contrárias à doação de órgãos, doação de sangue, transplante também. Nós precisamos ter esse viés, que nós cristãos pentecostais somos favoráveis a isso. Nós somos contra a utilização de células-tronco embrionárias, contra o aborto, mas somos a favor da preservação da vida, de ajudar o próximo daquele que necessita. Eu espero estar contribuindo com você nesse primeiro ponto, apresentação do tópico 1, e vamos agora para o segundo ponto, entendendo ainda mais sobre esse assunto. Se eu estou te ajudando, comenta aí, porque ajuda a gente também. E a doação após a morte? Nesse segundo ponto, nós vamos entender outro conceito. Como é que funciona agora essa doação de órgãos pós-morte de alguém? No caso, por exemplo, de morte cerebral. Em 2017, o Sistema Nacional de Transplante deixou claro, a partir do decreto 9.175, a respeito da doação de órgãos pós-morte. Esse decreto, então, facilita essa doação para o transplante, para preservar a vida de alguém que ainda precisa. Pois o decreto facilita, então, essa doação de órgãos com o favor da família e a permissão antecipada via documento daquele que faleceu
para poder ajudar aquele que precisa. Por exemplo, existem pessoas que já deixam documentado a permissão para doação de órgãos no caso de morte cerebral, no caso de problemas de saúde, e aquele transplante então pode ser realizado após a sua morte. Isso favorece muito e ajuda as pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós também entendemos outro conceito a respeito desse assunto. Como, por exemplo, o caso da igreja da Galácia, que descobriu que o apóstolo Paulo estava enfermo e essa igreja se mobiliza, então, para ajudar o apóstolo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Você vê uma igreja se mobilizando para ajudar o seu pastor. É claro que nós não encontramos na Bíblia versículos bíblicos de doação de órgãos, de transplantes de uma pessoa morta, agora que doa os seus órgãos para uma pessoa viva. Nós não vamos encontrar esses assuntos na Bíblia, mas nós vamos entender o conceito de doar e ajudar o outro. O maior exemplo que nós temos também dentro da Bíblia é a doação suprema de Jesus, que entregou a sua vida por nós pecadores, como está escrito em João 10,18. Ele se doou por completo para que pudéssemos ter vida. Ele morreu para nos salvar. Então a gente percebe à luz da Bíblia que isso traz um conceito favorável para essa doação. É claro que isso também traz um conceito bem interessante. Às vezes, um ente querido da família morre e a família então não deseja fazer a doação. Isso também deve ser respeitado. Todavia, nós precisamos compreender que o decreto agora facilita exatamente essa possibilidade da doação para ajudar o outro, aquele que necessita, e você precisa ter esse olhar também, esse olhar de amor, e isso precisa ser discutido em sala de aula. Eu espero estar contribuindo contigo. Vamos avançar a apresentação do tópico 2. Vamos para o terceiro ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Mas por que ser contra? Existem pessoas que têm posicionamentos contrários à doação de órgãos. Todavia, nós estamos tentando pegar com vocês aqui alguns conceitos teológicos para demonstrar que a nossa visão é favorável. E demonstrando que a nossa posição é favorável, também esclarece muito a respeito desse conceito, porque algumas pessoas sentem algum receio a respeito da doação. Algumas pessoas têm medo, por exemplo, dessa ideia má de comercialização de órgãos. Outras pessoas pensam o seguinte, pensam que no dia da ressurreição, aquele órgão então que foi doado para alguém vai voltar no seu corpo. Não é bem assim que a Bíblia diz, não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia traz para a gente o seguinte conceito, que no dia da ressurreição em Cristo, nós receberemos um novo corpo. Esse corpo de carne aqui, ele será transformado, trazendo essa ideia de um novo corpo em Cristo, um corpo espiritual. Essa matéria humana não entrará nos céus, entenda isso, mas essa matéria humana será transformada para o novo corpo em Cristo. Isso também nos traz a ideia que nós temos a possibilidade de ajudar o outro com esse amor supremo de ajudar aquele que precisa. Às vezes, por exemplo, chega um irmão na igreja e pede uma ajuda. Pastor, eu vou precisar fazer uma cirurgia, preciso da doação de sangue. Alguns irmãos podem nos ajudar. E a igreja se mobiliza para ajudar aquele irmão que vai precisar passar por um procedimento cirúrgico através dessa doação. Isso é importante justamente para ajudar os nossos irmãos na fé, ajudar aquele que precisa, aquele que tem necessidade. E nós entendemos que se Deus pode fazer o milagre de ressuscitar você no dia da ressurreição, Ele é o mesmo Deus que pode fazer o milagre exatamente de te dar um novo órgão, um novo corpo, como está escrito na palavra. Não vai faltar nada. Então entenda que o nosso papel aqui, como estamos vivendo, como servos de Deus, é ajudar aquele que precisa. Esse é um conceito teológico que você pode trabalhar também com os teus alunos. Eu espero estar contribuindo contigo. Isso também traz uma visão, por exemplo, da nossa empatia, da nossa solidariedade com aquele que precisa, de ajudar aquele que tem necessidade, de ajudar aquele que está clamando por ajuda. É o nosso papel como cristãos.
Vamos avançar então para o nosso quarto e último ponto. Apresenta aí a ação do tópico 3 e o quarto ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Como devemos agir? Nós precisamos ser claros que no dia da ressurreição, quando nós recebermos um novo corpo de Cristo, um corpo espiritual, não vai faltar nada, porque se ele tem o poder, o nosso Deus tem o poder de realizar o milagre de te ressuscitar e te dar um novo corpo, ele vai te dar algo completo, entenda isso. Então essa ideia de que se eu for doar no dia da ressurreição vai faltar, é um conceito totalmente errado. O nosso papel é ajudar o que necessita. A nossa cidade nos céus é uma cidade perfeita. E nos céus não entrará essa carne, não entrará esse corpo, esse templo de barro, essa casa de barro que nós possuímos. Mas entrará um corpo glorioso, santificado em Cristo. E a nossa visão, esse princípio aqui, é o princípio do verdadeiro amor. O verdadeiro amor em Jesus, de ajudar aquele que tem necessidade, de ajudar aquele que precisa. Cristo nos ensinou, por exemplo, como está escrito em João 15:13, que o nosso papel é doar-se para o outro, é ajudar aquele que tem necessidade. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, tá? Que Deus em Cristo conscientize você, que você seja a boca de Deus para explicar esse assunto tão complexo para os teus alunos. Estou trazendo isso de forma resumida, até mesmo por causa da faixa etária dos teus alunos aí. Que Deus edifique você em nome de Jesus, te use, e vou pedir a você apresentação tópico 4 e também tira uma foto, marca a gente no Instagram aí, fico muito feliz, segue a gente lá, se você fizer isso eu vou ficar muito alegre com você. Por favor, também, deixa teu comentário se eu te ajudei. E como estamos fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero trazer algumas dicas de leitura sobre esse assunto que nós estamos trabalhando em sala de aula. Como dica de leitura, eu quero trazer para você o texto Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vai tratar também um pouco sobre esse assunto e vai te ajudar muito a entender sobre esse conceito. Como dica também, Filosofia e Cosmovisão Cristã, esse material é muito legal para quem gosta de estudar a respeito desses assuntos complexos. Jesus ressuscitou dos mortos, você vai entender também que esse material é muito legal, evidências da ressurreição aqui. Esse material é muito bom para que você entenda a respeito do princípio da ressurreição do novo corpo em Cristo. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que será a aula de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto, a secularização. Um beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.